Graça e paz, irmãos. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler um verso da palavra do Senhor, que é o verso de número 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e desejamos, anelamos, Senhor, ouvir Tua voz. Fala graciosamente ao nosso coração por meio da Tua palavra e edifica-nos, ó Deus, nela, porque sabemos, Senhor, que ela é fonte de vida para nós. Então que o Senhor, ó Deus, nesta noite possa iluminar a cada alma presente neste lugar, e tantos quantos, ó Deus, ouvirem, Senhor, esta mensagem, Senhor, por meio, Senhor, da internet, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, falar poderosamente ao coração, à nossa alma, pois nós temos sede de Ti. Ai, meu Deus, graça e sabedoria nesta hora, e tudo aquilo, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, falou ao meu coração, seja, Senhor, transmitido conforme o Teu querer, Senhor, a fim de que Tua igreja seja fortalecida e edificada para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bem direto, é um texto que fala do propósito pelo qual nós devemos viver. Então, quando ele diz assim, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ou qualquer coisa, fazei tudo. Então, esse tudo envolve comer, beber ou qualquer outra coisa. Tudo que devemos fazer para que Deus seja glorificado. Amém? Bem simples assim, não é? E por que então há esta ordem para nós na palavra do Senhor, no Novo Testamento, não é? Bem, meus amados irmãos, porque tudo que existe tem a ver com isso, com a glória de Deus. Com a glória de Deus. Há algum tempo nós temos ouvido algumas pessoas com sentimentos de ansiedade, depressão, pessoas com complexos de inferioridade, achando que não tem valor algum na vida, não é? E aí então, muitas vezes, diante de uma realidade como essa, a gente perde o foco pelo qual nós somos criados. E uma das coisas que a gente se pergunta é essa: por que eu vim ao mundo? Por que eu existo? Se eu estou sofrendo tanto, ou por que as coisas não são tão boas para mim? Por que tantas coisas acontecem na minha vida e tudo mais? Aí a única resposta que a gente pode dar para as pessoas, nós que pelo menos experimentamos a fé por meio de Cristo Jesus e a graça de Deus por meio de toda a obra que Ele fez, é a glória de Deus. Cada ser humano na face da terra existe por causa da glória de Deus. Eu e você fomos trazidos a este mundo para a glória de Deus. Como cada ser neste planeta também foi trazido para a glória de Deus. Tudo tem a ver com isso, não é? E assim, quando a gente passa a pensar nessa coisa de glória de Deus, aí nós ficamos com algumas perguntas. Por que será que Deus resolveu fazer isso? Olhando para nós, nosso planeta Terra, quando a gente olha para
astronomia e estuda os astros, e nós contemplamos assim, dentre todo o universo criado, até o momento que nós sabemos, só nesse planeta tem isso que temos. Vida racional, que somos nós, tá bom? E os demais seres viventes que existem por aí. Como essa terra maravilhosa, plantas, montanhas, lagos, mares, tudo isso. E olhe que a gente não é nem tão grande assim. Comparado aos outros planetas, nós temos tamanho razoável, minúsculo em relação a tudo isso, né? Mas por que será que Deus fez assim? Por que será que Ele resolveu nos criar assim? Por que será que Ele criou este planeta assim? E se a gente é tão pequenininho comparado ao universo, por que Deus criou um universo tão imenso, tão grande, enorme, tão expansivo? E é necessário anos-luz de distância para percorrermos distâncias enormes que muitas vezes nossa mente não consegue nem mensurar direito. E por que a necessidade de tantas galáxias e tantas estrelas, cada uma com sua glória, com seus resplendor, o fulgor do seu ser? Por que Deus resolveu fazer tudo isso assim, extremamente grande, imenso, enorme? Bem, a única resposta que a Bíblia nos dá, tá bom, é que Ele fez tudo isso para manifestar a sua glória. Somente isso, para manifestar a sua glória. E o que é então a glória de Deus, não é? A glória de Deus tem a ver com a manifestação ou a revelação das perfeições de Deus. Então, quando Deus resolveu criar tudo isso, Ele resolveu mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é glorioso nas suas perfeições. Porque se nós olharmos tudo o que foi feito, e se a gente parar um pouco para refletir nessa criação, nas grandezas das coisas, na sua beleza, no modo pelo qual tudo está relacionado, e como é que se desenvolve cada coisa em nós e além de nós, nós ficamos assim com a nossa mente extasiada em ver tanta beleza, tanta sabedoria, tanta ciência e tanto poder. Porque se nós contemplamos algo que emana certa energia ou certo poder, nós entendemos que aquele que fez isso, ele é mais do que isso, ele é magnificamente mais do que isso que nós estamos contemplando e vendo. Então, se você teve essa sensação já e já provou disso na caminhada da sua vida, se você viu a grandeza de Deus em tudo, na gestação de uma criança, numa ultrassonografia, ou no modo pelo qual a criança se desenvolve e cresce, nós ficamos maravilhados com isso, e tudo isso tem a ver justamente com a manifestação das perfeições de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas estas coisas. E mais, irmãos, Ele queria que este universo inteiro manifestasse sua glória, mas em especial por meio de nós. No capítulo 1 de Gênesis, é dito que Deus criou todas as coisas, depois Ele criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. E aí, quando a gente para pensar nessa questão de imagem, o que isso significa? Isso significa que imagem, ela quer representar aquilo que é o ser original. Então você imagine Deus nos criando para que nós pudéssemos representar ou refletir Ele, o próprio Deus.
E quando ele realizou isso, ele idealizou que cada ser humano, porque o propósito da criação foi que eles fossem fecundos e se multiplicassem, e que enchesse a terra. Quer dizer que Deus queria que a sua imagem, a imagem de Deus, a manifestação da glória de Deus estivesse presente em todo esse planeta por meio de nós. E se hoje nós temos 6 bilhões ou quase 7 bilhões de pessoas sobre a terra, isso é intento de Deus, de que exista 7 bilhões de seres que manifestem a glória de Deus, o ser de Deus, para que nós possamos adorá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo. Este é o propósito do Senhor, não é? Este é o propósito que a gente encontra nas Escrituras, e nós contemplamos isso em algumas passagens. O Salmo de número 19, no verso 1, diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as suas obras. Não é assim que diz o Salmo, no capítulo 19, verso 1? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando a gente olha para os céus e vê todos os astros, e cada coisa que existe lá, e quem pelo menos observa isso, vê as estrelas, o céu como está bonito, vê as nuvens, vê o espaço, contempla fotos que foram tiradas pelo telescópio Hubble e os outros que estão lá também. Quando nós olhamos para tudo isso, para estas coisas todas que estão lá nos céus, para esse céu azul, tudo isso manifesta a glória de Deus. Tudo isso manifesta a glória de Deus. E aí então nós vamos para Isaías capítulo 6, aí no verso número 3, quando Isaías tem a visão de Deus, ele diz lá, tá bom, que os serafins entoam diante de Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então não é somente os céus que manifestam a glória de Deus, mas a terra também está cheia da glória de Deus. Para onde você voltar os seus olhos, você vai ver Deus. Para onde você olhar, Deus está se manifestando ali, está se revelando ali, porque a terra toda está cheia da glória de Deus. Vocês imaginem como isso é grandioso demais? Como isso é tremendo demais. E quando nós olhamos para todas as coisas, até tomar um copo com água, irmãos, até a água que entra no nosso ser manifesta a glória de Deus, porque Ele criou esta água que faz bem a todos nós e que tem as suas propriedades que às vezes a gente não entende porque é assim, né? Uma substância que não tem cor nem cheiro e que é benéfica a nós. Só Deus para fazer algo dessa natureza, só Deus mesmo para fazer assim. Então é isso que diz, né? Aí outros textos também falam sobre isso no Velho Testamento. Tudo isso aponta para isso. Deus querendo mostrar a sua glória por toda a sua criação e por todas as coisas, inclusive por meio de nós. E aí então, por conta do que aconteceu com a desobediência de Adão, Deus resolve então chamar uma nação para que essa nação anuncie a glória de Deus. E Ele se revela para essa nação, o povo de Israel, para que esse povo de Israel pudesse anunciar as glórias desse Deus perante as outras nações. Visto que por conta da entrada do pecado, nós não conseguimos vislumbrar isso. Se este é o propósito de Deus, de realmente ter feito todas as coisas para a sua glória, e de ter nos feito a sua imagem e semelhança para o glorificar, para a glória dele, por que a gente não cumpre isso? Ou, outra pergunta poderia ser feita: você está cumprindo isso? Você está vivendo hoje para a glória de Deus? Sua vida reflete isso? Isso tem sido o seu alvo? Manifestar a glória de Deus em seu viver? O viver para a glória de Deus?
Acredito que a igreja cristã tem se desviado disto. Mas é para esse propósito que Ele nos resgatou, a gente vai ver isso, não é? Por que a dificuldade então de nós realizarmos isso? O que aconteceu com o ser humano para que ele não pudesse refletir a glória de Deus, ou viver para a glória de Deus? Bem, a resposta dessa indagação, a única resposta é o pecado. Tá bom? Pela entrada do pecado, o pecado, ele nos destituiu da glória de Deus. Como diz Romanos capítulo 3, não é? Todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. O ser humano perdeu a visão da glória de Deus, perdeu o intuito para o qual ele foi criado, e no seu coração não tem mais esta vontade de viver para a glória de Deus, e o que ele percorre então é somente os desejos da sua carne, daquilo que ele intenciona no seu próprio coração, e às vezes, muitas vezes ele vem em busca de Deus também para isso, para que Deus o sirva, para que Deus possa abrir-lhe o caminho, para que Deus possa fazer-lhe progredir, para que ele possa ter sucesso e ser bem-aventurado sobre a terra, mas ele nunca tem em mente que ele foi criado para a glória de Deus. E este é o erro de toda a humanidade, e por isso mesmo nós estamos perdidos na nossa caminhada e não sabemos o rumo da nossa vida, porque nós simplesmente não atentamos para o propósito de Deus para conosco. E nós temos certa importância, sim, mas nós não somos o centro. O foco todo é Deus e sua glória. O foco todo é Deus e sua glória, e nós estamos aqui para isso. Então, nós não tributamos a glória que é devida a Deus, nós não vivemos para a glória de Deus por causa do pecado. Quando o pecado entrou, ele maculou a nossa natureza, ele nos cegou o entendimento. E a palavra de Deus diz também que Satanás, ele ajuda nisso, ele cega o entendimento para que a gente não contemple a glória de Deus. Ele faz isso o tempo inteiro com toda a humanidade e tenta fazer isso conosco também. Jeremias capítulo 2, verso 11, diz que o povo de Deus trocou a sua glória, ou aquele Deus glorioso, por aquilo que é de nenhum proveito. E é isso que o ser humano comumente faz, não é? E esse texto de Jeremias é bem claro quanto a isso. Eu troco Deus, o ser grandioso que Ele é, o Deus glorioso que Ele é, por um ídolo, por uma imagem de escultura. No Novo Testamento, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Paulo fala em Romanos capítulo 1 que aquilo que de Deus pode ser conhecido, Ele tornou manifesto. Ele tornou manifesto. Ele diz assim, no verso número 19 do capítulo 1 de Romanos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então esse Deus glorioso, Ele deixou o seu testemunho por tudo aquilo que foi criado. Os seus atributos invisíveis, tá bom? E também visíveis, estão todos aí diante de nós, diante dos nossos olhos. Todavia, por conta do pecado, nós simplesmente anulamos estas coisas. Nós não queremos realmente o conhecimento de Deus, nem glorificar a Deus. E no verso 21 fala sobre isso: porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, eles tornaram nulos no seu raciocínio e obscurecendo o seu próprio coração insensato. Aí veja, irmãos, quanto isso é sério. E mais ainda o texto diz que eles mudaram a verdade de Deus, eles mudaram a questão da glória de Deus, porque anularam isso, resolveram tirar isso, e resolveram então criar imagens de esculturas. O verso 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso foi o que o pecado fez. Então, quando nós nos deparamos com a humanidade toda entregue ao pecado,
nós entendemos que eles jamais poderão adorar a Deus e glorificar a Deus por causa do pecado. Eles anularam esse Deus e a manifestação de sua glória. Eles resolveram trocar a glória do Deus único, o Deus Todo-Poderoso, por imagens de homens. Aí nós temos vários deuses espalhados sobre este mundo, como também de animais, de 4 pernas, como de aves e de répteis. Aí são muitas as figuras de deuses que existem espalhadas no mundo inteiro e que as pessoas dão crédito e adoram e trocaram realmente a glória do Deus excelso por isso. Daí nós entendemos essa questão deste pecado fazer com que todos careçam da glória de Deus, porque foram destituídas desta glória. E a consequência disso é a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade. A consequência de nós não o glorificarmos como Deus que Ele é, não de tributar a vida glória e de não refletir a glória de Deus, de não viver para a glória de Deus, é o manifestar da ira de Deus sobre nós. E a gente vê isso no Velho Testamento, tá? Quando eles não glorificam a Deus, Deus então envia o seu juízo sobre aquele povo, porque não lhe deram a glória que lhe era devida, não o contemplaram como Deus único e santo que Ele é. Então Ele resolve então manifestar a sua ira, Ele despeja a sua ira. Em Isaías 42, no verso 8, o texto diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, não darei a outra, e nem a minha honra às imagens de esculturas. Ele diz isso claramente: eu não dou a minha glória, nem a minha honra a ninguém, porque não há ninguém semelhante a mim, não há ninguém que se possa apresentar diante de mim e dizer que é Deus, ou dar um conselho a Deus, ou lhe dizer alguma coisa, ou lhe perguntar o que o Senhor está fazendo, porque só existe Ele, grande, excelso, sublime como Deus. Então ele diz isso: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Ele diz assim, ele diz: pois a minha glória não darei a outro, a nenhum. E quanto aos homens, no Salmo 4, verso 2, ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ele faz essa pergunta aos homens, a toda a humanidade: até quando vocês farão com que a minha glória, tornem a minha glória em um vexame? Até quando vocês menosprezarão isso? Ele fala sobre isso. E em Jeremias capítulo 3, no verso 16, é ordenado ao povo dar glória ao Senhor, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, Ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Veja o que Deus está dizendo para o povo: ainda há um tempo de misericórdia de Deus, a paciência de Deus estende-se sobre essa humanidade pecadora, para que ela possa se arrepender. E Ele exorta: ó, vocês homens, vocês deem glória ao Senhor, antes que Ele faça vir sobre vocês trevas, antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que vocês que esperam a luz, Ele faça vir sobre vocês a sombra da morte e reduza tudo à escuridão, porque não lhe dão a glória que lhe é devida. Mas, se nós temos o entendimento de que o pecado faz isso, então nós também entendemos que é impossível para o homem pecador agora tributar glória a Deus ou viver para a glória de Deus. Aí então vem agora o objeto da vinda de Cristo, o propósito pelo qual Cristo encarnou para salvar a nós, para nos redimir, para nos tirar do pecado. Veio isso, Ele encarna, e Cristo tinha consciência disso. Olha só, irmãos,
Cristo tinha consciência de que ele veio, ele passou por tudo o que passou, ele encarnou, foi humilhado, sofreu, ele foi esboceteado, espancado, ele foi humilhado, ultrajado, ele foi visto, como ninguém, ele foi menosprezado por todos para restituir-nos, para que vivêssemos para a glória de Deus. Em João, em Isaías 61, olha só, irmãos, em Isaías 61, esta profecia, todos nós conhecemos ela, já ouvimos em várias pregações alguém falar sobre isso, já lemos também no Novo Testamento, quando o Senhor inicia o seu ministério. Quando ele inicia o seu ministério, ele pega o livro do profeta Isaías e lê esta passagem. Isaías capítulo número 61, a partir do verso 1, diz assim: isso é Jesus que leu lá na sinagoga, tá bom? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, irmãos, a profecia. Cristo, entendendo isso, o Espírito do Senhor está sobre mim Aí ele diz tudo o que vem fazer. Aí se você estava, irmãos, preso, cativo ao pecado e ao maligno, Cristo te libertou. Cristo me libertou. Cristo libertou a gente. Ele diz também, tá bom, que ele veio consolar os que choram. Ele veio consolar os que choram. Você estava chorando, Cristo veio consolar você. Não somente isso, ele diz também que ele veio fazer com que aqueles que estão de luto tenham uma coroa sobre si. Ele diz também que em vez de cinzas, óleo de alegria. Então, em vez de tristeza, em vez de amargura, Cristo veio para trazer alegria aos nossos corações. Veio nos dar alegria. Em vez de pranto, ele veio trazer vestes de louvor. E a obra dele é eficaz. Então isso se torna real para quem tem Cristo. E ele fala sobre isso, e ele diz também que em vez de espírito angustiado, você realmente está cheio da graça de Deus. Aí ele diz, vocês são plantados pelo Senhor para a glória dele. É para isso. A gente vê isso. Aí em João 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, João capítulo 17, no verso de número 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Cristo tinha entendimento que veio realizar a obra redentora para que Deus fosse glorificado e para que nós pudéssemos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, juntamente com toda a criação, que é a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Ele fala sobre isso. Aí, diante dessa realidade também, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desta obra redentora feita por Jesus Cristo em Éfeso. Aliás, na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele vai dizer a obra dos
dos que foram escolhidos e selados por Deus, aquilo que foi feito por meio de Jesus Cristo. E aí então Paulo exalta a Deus dizendo assim, Efésios capítulo 1 a partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos tal. Aí quando você vai caminhando, tá bom? Ele diz assim, verso 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele está falando aqui dos judeus, tá bom? Aí ele vai e continua, da sua glória, nós, os que também de antemão esperamos em Cristo, nós, os judeus. Aí verso 13, em quem também vós gentios, eu e você que estamos aqui esta noite, eu e você que fomos alcançados, nós, em quem vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você ouviu a palavra da verdade, você ouviu o evangelho da vossa salvação, você foi alcançado por Ele, Ele te selou com o Espírito Santo, Ele realmente comprou você, e esse Espírito é o penhor da nossa herança, até o dia que Ele vai nos resgatar de uma vez por toda, e tudo isso é para o louvor da sua glória. Você entende agora porque você está aqui? Você entende porque veio a este mundo? Você entende porque você realmente está aqui? Porque Deus quer ser glorificado em sua vida, por meio do seu viver. Então não desperdice sua vida, mas viva para a glória de Deus, porque esse é o intuito dele. Esse é o intuito. É isso que Ele deseja de cada um de nós. De cada um de nós. E esta obra que Cristo veio fazer, irmãos, Ele simplesmente dá uma responsabilidade para nós. Ele fala assim em Mateus capítulo 5. Ele diz assim, vós sois o sal da terra e a luz. Aí ele diz assim, deixa eu dizer do jeito que estão as palavras lá, tá bom? Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Verso 14 em diante. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esse é o intuito. Você tem que fazer as boas obras ou viver para que os outros olhem você e glorifiquem a Deus que está no céu. É isso. Aí novamente minha pergunta anterior, você tem feito isso? Você tem realmente proposto isso no seu coração, viver para a glória de Deus, visto que você foi criado com esse intuito por Deus, você foi criado por Deus para a glória de Deus. Então como é que eu vou pegar o meu ser e eu vou estar fazendo dele instrumento de injustiça, ou de pecado, ou simplesmente resolvo não fazer aquilo que me é
proposto, ordenado por Deus quando Ele me criou. Não é? Visto que é assim. Então, é desse jeito. E o texto que nós lemos, no início, 1 Coríntios 10, 31, diz isso. Quer você coma, quer você beba, ou que você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você estuda, estude para a glória de Deus. Se você é casado, que seu casamento seja para a glória de Deus. Se você é um marido, seja um marido para a glória de Deus. Para que sua esposa e seus filhos glorifiquem a Deus. Se você é esposa, seja uma esposa para a glória de Deus. Se você é homem, seja um homem para a glória de Deus. Se você trabalha, exerce sua profissão, exerça sua profissão para a glória de Deus. Se você é mulher, seja mulher para a glória de Deus. Não para o instrumento na mão do maligno, não para mostrar sensualidade, não para qualquer outra coisa, mas tudo seja feito para a glória de Deus. Porque esse é o intuito de Deus para conosco. É que a gente o glorifique em nossa vida. E não somente com aquilo que a gente faz. Pedro, no capítulo 4, verso 11, vai falar também, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no verso número 11, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, ou os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Quem é para falar, fala de modo que Deus seja glorificado. Então, não propaga coisa que não deve. Não fica repetindo asneiras ou piadinhas ou coisas mundanas. Você foi chamado para glorificar a Deus também na sua fala, naquilo que você profere. Então, se alguém fala de acordo com a palavra de Deus, e não conforme o mundo, nem o pecado. Não vamos dar a nossa voz para ser usada pelo maligno, cantando músicas mundanas de baixo escalão, ou algo parecido, mas que seja para o louvor da glória de Deus. E é tão bom quando a gente está nesse intuito, e Deus contempla que a gente está assim, que Ele vem e se revela a nós, Ele se manifesta em nosso meio, e coisas maravilhosas acontecem, e o mal desaparece, e a cura chega, e a restauração vem, e a alegria brota, porque Ele é manancial de vida. Porque você foi feito para a glória dEle, não para outra coisa, mas para a glória dEle você foi feito. Nós fomos feitos para a glória de Deus, e eu espero que de hoje em diante você ponha isso no seu coração, e tudo que você venha falar e fazer, seja para a glória de Deus. Não dê um passo sequer, se não for para a glória de Deus, e que em tudo seja Deus glorificado em vosso viver. Porque foi esse o intuito que Cristo veio. Para que fôssemos libertos, transformados, regenerados, para que Deus fosse glorificado. E é interessante isso, não é? Quando a gente lê Efésios capítulo 1, a gente vê isso, Paulo escrevendo 3 vezes isso, para o louvor da sua glória, ou para o louvor da graça, da glória e da graça de Deus. A graça de Deus é o ápice maior da glória de Deus. A graça de Deus é o ápice maior da glória de Deus. E nós fomos alvos dessa graça. Nós somos alvos dessa graça. E Ele realmente está revelando isso em nós, para que a gente possa ser transformado.
E a partir de hoje, tá bom? Nós entendermos que todo o meu respirar, todo milésimo de segundo, ou se existe ainda uma outra unidade de medida disso, de existência de vida, de respirar, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar por isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé um minuto. Maravilhoso Senhor. Graças te damos, ó Pai bendito, pela revelação que trouxeste ao nosso coração esta noite. E o meu pedido diante de Ti, meu Senhor da glória, é que esta palavra, Senhor, seja, Senhor, semeada no mais íntimo do coração de cada um, Senhor. E que isso possa transformar, Senhor, a vida de todos. Pai Santo, cumpre os Teus desígnios em nós. Porque isso será a evidência de que realmente somos Teus. Quando vivermos integralmente para a Tua glória. Ó Pai, opera, Senhor, e faz, ó Deus, esta obra. Realiza tamanha transformação, Senhor. E que a Tua palavra, Deus, ela produza fruto, Senhor, em nosso ser. E que ainda esta noite nós possamos contemplar, Deus, o nosso coração desejando glorificar a Ti. Ó meu Senhor, opera desta forma, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a nos manter, Senhor, firmes, constantes, Pai, neste propósito. Pois foi para isso que Tu nos criastes. Nos trouxeste a este mundo para que Tu sejas glorificado. E que eu possa, Deus, cumprir cabalmente este propósito. Com toda a alegria do meu coração, assim como também meus irmãos que aqui estão, e todos quantos forem, ó Deus, tocados por Tua palavra. Opera, Deus, esta obra. Ó Deus, e eu Te agradeço por Cristo Jesus, Teu Filho amado, que veio, ó Deus, glorificar a Ti neste mundo, Senhor, cumprindo, Pai, a obra de redenção, Senhor, de modo, ó Pai, que tudo aquilo, Senhor, que intentaste, Senhor, reveladas nas promessas e profecias do Velho Testamento, se cumprisse em nós, para a Tua glória, Senhor. Que assim seja, Pai. Também, ó Deus, recomendamos a Ti, Senhor, nossos pedidos e nossa campanha, que o Senhor possa visitar cada um deles, ó Deus, traga libertação e salvação a João Pedro, a Lívia, Senhor, visita, Deus, a nossa irmã Duda, a Niete, Pai, continua a operar, Deus, em suas vidas, restaurando-as por completo, Senhor, abençoa, Pai, todos quantos se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor possa curá-los e restaurá-los para a Tua glória, Senhor, continua a operar também no crescimento da Tua igreja, Senhor, nesta igreja, no Novo Cruzeiro, Juazeirinho, Soledade, Arruda, nação evangélica como um todo, meu Senhor, e que o Senhor, ó Deus, derrame, Pai, da sua abundante graça sobre nós, e nos dê também, ó Deus, os dons do Espírito, para que sejas Tu glorificado, nas obras realizadas por meio de Tua igreja, e pelos Teus servos, Senhor, ó Deus, concede a nós, Pai, sermos instrumentos Teus para a Tua glória, e faz, ó Deus, uma obra de expansão grandiosa, Senhor. Ó Senhor, realiza, Pai, o Teu querer. Visite, Deus, a necessidade de cada um. Contempla, Deus, as aflições que muitos estão passando, Senhor. E eu oro a Ti, ó Deus, pela vida de Beto, Senhor, pela vida da mãe, da irmã de Sidmar, também de seu pai. Que o Senhor, Deus, opere naquele lar, naquela família. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Manifesta a Tua glória, e que nós venhamos a cada dia mais glorificar a Ti, Pai. Ó Senhor, que o Senhor contemple nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bendito seja Deus. Podem sentar um minuto, glória a Jesus. Deixa eu só relembrar aqui, tá bom? Nossos avisos. Sexta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja. Aí sábado,
Sábado vai ter o culto de jovens e dos adolescentes, tá bom? Que não pôde acontecer sábado passado, em virtude do casamento de Aldi e Laís, e muitos jovens foram convidados para esse casamento, e os líderes também do Ministério de Jovens e Adolescentes estiveram presentes também, assim como eu também estava celebrando o casamento. Então, não teve como realizar o momento dos jovens e dos adolescentes sábado passado, e aí eles transferiram para sábado que vem, tá bom? Sábado que vem vai ter culto de jovens e de adolescentes aqui na igreja. Domingo de manhã, nossa escola dominical, e à noite, nosso culto de louvor e adoração. Aí, dia 4 de setembro, de manhã, nós vamos fazer o batismo. Nós vamos batizar alguns irmãos que participaram do discipulado. Nós contactamos um ônibus para estar aqui, às 8 da manhã, para a gente sair daqui, tá bom? Então, os irmãos já estão cientes disso, aqueles que quiserem vir, venham para cá também, para se alegrar conosco com o batismo dos irmãos da nossa igreja, louvado seja o Senhor. Aí, domingo à noite, no dia 4, é ceia é culto dos irmãos trazerem alimentos de cesta básica, e eu estarei anunciando também alguns irmãos que foram transferidos da nossa igreja, tá bom? Para outra igreja, e recebendo os novos que estão sendo batizados. Louvado seja o Senhor. É isso, né? Louvado seja Deus. Em setembro, assim, aí domingo que vem à noite é a celebração, culto de ação de graça do aniversário do Grupo Voz de Sião. Eles estarão adorando ao Senhor aqui também, domingo que vem agora, né? Em setembro, dia 18, é nosso aniversário da nossa igreja, tá bom? Dia 18. A gente vai dar um culto de ação de graças. Nós vamos estar fazendo 22 anos. 22 anos. Estamos entrando na idade adulta, né? 22 anos. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Então a gente vai tributar ações de graças aqui, tá bom? Em setembro, no dia 18, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite, por tudo que Deus falou conosco, por sua presença em nosso meio. Oh, amado Deus, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, a cada dia mais seja glorificado neste lugar e nesta casa que se chama pelo teu nome. E o Senhor visite, Deus, com o teu poder e graça a todos os membros e congregados deste lugar, e dê a eles, ó Deus, a tua direção, para que vivam, ó Deus, para a inteira glória do Senhor. Pai Santo, nos leva em paz e segurança aos nossos lares, nos faz, ó Deus, ter uma noite abençoada, Senhor, um sono reparador, e abençoa, Senhor, o restante da nossa semana para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todos sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.